Antes do mundo como o conhecemos hoje, houve uma decisão que mudaria para sempre a história da vida na Terra. Uma escolha silenciosa, um abrigo construído contra todas as probabilidades, e uma promessa feita não apenas a um homem, mas ao futuro da própria humanidade. Segundo o relato bíblico, a Terra havia se afastado de seu propósito original. A violência, a corrupção e o desequilíbrio tomaram conta do mundo. Em meio a esse cenário, um homem se destacou por sua integridade. Seu nome era Noé. Noé encontrou graça aos olhos de Deus e recebeu uma missão extraordinária: construir uma arca capaz de preservar a vida. Não como um ato de fuga, mas como um compromisso com o recomeço. A arca não seria apenas um barco, mas um refúgio cuidadosamente planejado para atravessar o maior desastre natural já descrito. A seleção dos animais não foi aleatória. Espécies terrestres, aves e répteis foram reunidos de forma organizada. Cada animal tinha um papel fundamental no futuro da Terra. Os considerados puros entraram em maior número, outros em pares, macho e fêmea, garantindo a continuidade da vida após o dilúvio. Essa seleção refletia equilíbrio, diversidade e sobrevivência. Não se tratava apenas de salvar indivíduos, mas de preservar ecossistemas inteiros. Cada espécie representava uma parte essencial do mundo que seria reconstruído. A logística parecia impossível. Como abrigar tantos animais em um único lugar? Como manter ordem, alimentação e segurança por tanto tempo? O texto bíblico descreve uma arca construída com níveis, compartimentos e sistemas de ventilação. Uma engenharia simples, mas funcional. Tudo tinha um propósito. Nada era feito ao acaso. Quando as águas começaram a subir, o mundo exterior mudou drasticamente. Chuvas intensas, fontes subterrâneas rompidas e mares avançando sobre a terra firme. Montanhas desapareceram. Cidades foram submersas. O mundo antigo deixou de existir. Dentro da arca, porém, a vida resistia. Enquanto o caos dominava o exterior, ali dentro havia espera, silêncio e esperança. A arca não enfrentava apenas a força das águas, mas o peso da responsabilidade de preservar o futuro. Após muitos dias, as águas começaram a baixar. A terra voltou a aparecer, e com ela, a possibilidade de um novo começo. Não fala apenas de destruição, ela fala de preservação, de responsabilidade, de escolhas feitas em momentos críticos. Mais do que um relato antigo, essa história continua ecoando até hoje. Ela nos lembra que o futuro depende das decisões tomadas no presente, e que mesmo diante do fim, sempre pode existir um novo começo. Enquanto a arca avançava sobre águas que cobriam toda a terra, o silêncio se tornava absoluto. Não havia cidades, nem campos, nem caminhos. Apenas água, céu e a imensa estrutura de madeira sustentando o que restava da vida conhecida. Dentro da arca, cada som tinha importância. O movimento dos animais, a madeira rangendo suavemente, o vento passando pelas aberturas. Tudo indicava que a sobrevivência dependia de equilíbrio e paciência. O tempo parecia diferente ali dentro. Dias e noites se sucediam sem referência visual. A espera exigia confiança, não apenas na estrutura da arca, mas no propósito daquela jornada. Segundo o relato, Noé não recebeu respostas imediatas. Ele apenas seguiu adiante, sustentado pela convicção de que aquela missão tinha um significado maior. A arca não era um símbolo de isolamento, mas de transição. Quando finalmente as águas começaram a baixar, sinais sutis indicaram que a mudança havia começado. O envio das aves marcou os primeiros testes. Um mundo desconhecido aguardava além das águas. A saída da arca não representou apenas o fim do dilúvio. Representou responsabilidade. A vida havia sido preservada, mas agora precisava ser cuidada. A história da Arca de Noé atravessou séculos, porque fala de escolhas difíceis feitas em tempos extremos. Ela nos lembra que preservar é tão importante quanto construir,
e que nem toda destruição significa o fim. Às vezes, significa recomeço. Mesmo hoje, essa narrativa ecoa como um alerta silencioso sobre equilíbrio, sobre limites e sobre o papel humano na continuidade da vida. A Arca de Noé permanece como um símbolo de esperança em meio ao caos. Uma lembrança de que, mesmo quando tudo parece perdido, ainda pode existir um caminho para preservar o futuro.